Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o Campo Gaúcho. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, promoveu hoje uma grande mobilização em sua sede em Porto Alegre. O objetivo foi buscar soluções ao crescente endividamento rural provocado por sucessivos problemas climáticos. O encontro reuniu prefeitos, governo estadual, parlamentares e representantes de entidades do agronegócio e dos trabalhadores rurais na sede da federação. A escolha, senhores, é clara. Implementar soluções estruturais imediatas que preservem centenas de milhares de famílias rurais e mantenham a produção de alimentos, ou assistir ao colapso de um setor estratégico para a economia nacional. O investimento no setor rural do Rio Grande do Sul é investimento estratégico para o futuro do Brasil, garantindo não apenas a repercussão de uma região que é vital, mas a estabilidade econômica e a segurança alimentar de toda a nação. Contamos com o compromisso assumido aqui, o empenho de todos, prefeitos e prefeitas, parlamentares que por aqui estiveram, governo do Estado do Rio Grande do Sul, para a concretização desta medida vital para a resiliência do nosso setor rural e para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Contem com os municípios gaúchos, porque, nesse momento, nós não largaremos a mão do produtor rural do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Está prevista para amanhã a votação do projeto que dispensa a outorga do uso da água na agricultura familiar. O projeto, de autoria do deputado Elton Weber, tramita há 7 anos na Assembleia Legislativa Gaúcha. O PL 97 de 2018 tem o objetivo de reduzir a burocracia e eliminar custos nas propriedades familiares, mas sem prejuízo ao meio ambiente. Além disso, prevê o cadastramento de poços para fins de monitoramento, permitindo uma maior gestão pública dos recursos hídricos. Vamos entender melhor o projeto e a importância dessa medida com o autor do PL, o deputado Elton Weber. Tudo bem, deputado? Tudo bem, boa tarde para todos. Thaís. Bom, deputado, são 7 anos de tramitação do projeto. Dessa vez teve aprovação unânime nas comissões. O que mudou e por que tramitou durante tanto tempo? Olha, eu também às vezes me pergunto por que levou tanto tempo para esse projeto vir a plenário. Porém, ele protocolado em 2018, a pedido da FETAG, dos agricultores, representados pela entidade, os agricultores familiares, pequenos, médios produtores, principalmente, que reclamavam sempre da questão do alto custo da outorga e também a possibilidade de, no futuro, ou já em discussão, o pagamento pelo uso da água nas bacias de comitês e bacias hidrográficas para o agricultor que produz lá verduras, frutas, leite, frangos, suínos, um agricultor que muitas vezes ele não tem a capacidade de assumir, e isto hoje está claro. Nós, no meio rural e agricultura, não temos mais como assumir mais um custo para produzir. Teve, neste período, relatorias favoráveis, ainda no ano 2019, porém, em 2022, e esta é uma sistemática legislativa, termina o mandato, o projeto vai para onde ele tem que começar tudo de novo. Ele não pode continuar de onde ele estava. Então, demorou por isso e também porque é um tema, certamente, que inspira pessoas a terem opiniões contrárias em alguns momentos, inclusive colegas parlamentares. Enfim, nós também, nesse período, conseguimos ajustar, juntamente com os relatores do projeto, agora nesse último período, algumas emendas ou melhorias para deixá-lo mais atualizado, para que então pudesse chegar à votação. Agora, confesso para todos aqueles que nos acompanham, é muito estranho um tema tão importante e que não traz prejuízo ao meio ambiente e que quer tirar burocracia e custos da agricultura, ter demorado tanto tempo. Acredito que, em muitos momentos, a questão ideológica passou acima das questões do dia a dia que poderiam ajudar os nossos agricultores, enfim, nos seus custos e na burocracia para produzir. Agora, deputado, nesse meio tempo também o Rio Grande do Sul passou por algumas mudanças, né? Até alterações no CONSEMA e tal. O que mudou um pouco no entendimento dessa questão do uso da água? Isso pode também ajudar na aprovação do projeto amanhã?
Eu acredito que tem várias coisas que ajudam, inclusive esta questão. Nós todos lamentamos a questão das enchentes e essa questão do problema climático que se vive, e não tem como dizer que ele não existe. Existe uma mudança climática com secas extremas, com problemas de enchente, enfim, há uma mudança. Porém, eu quero deixar muito claro que nós estamos tratando do consumo de água, no caso dos agricultores e pecuaristas familiares, que são de impacto mínimo nessa questão hídrica, ao mesmo tempo que a outorga, ela se torna muitas vezes um custo para o agricultor. Isto especialmente os agricultores familiares que não têm técnicos, geólogos, engenheiros de minas à sua disposição. Então, esse é desses aspectos. Então, nesse sentido, sim, eu acredito que nós conseguimos avaliar e melhorar esse entendimento, no sentido de trazer uma lei, e inclusive que no seu corpo da lei, dois dos requisitos para a pessoa poder ser beneficiada pela dispensa de outorga e não pagamento do uso para produzir, ele obriga o agricultor a ser cadastrado no CIOT. O que é o CIOT? É o cadastro estadual junto ao órgão ambiental do Estado, Secretaria do Meio Ambiente, onde estão todos os usuários de água cadastrados. Inclusive, onde a pessoa vai dizer, eu tenho um açude para buscar água, eu tenho uma fonte e um poço artesiano, ou do riacho ou do rio. E eu produzo verduras, ou frangos, ou suínos, enfim, e as quantidades. Neste aspecto, eu acredito muito mais eficiente e menos burocrático é uma autodeclaração, o CIOT, que o agricultor faça isso do que ficar tendo muita burocracia e custos. Então, se nós temos os dados, inclusive o órgão ambiental, ele pode visitar a propriedade do agricultor. Ele sabe que ela está naquele município, naquele lugar, e se tiver alguma coisa para fazer, e verificação ou fiscalização, o órgão público poderá fazê-los. Inclusive, também, no que diz respeito à questão de postos artesianos, o projeto de lei reafirma aquilo que já é uma regra, que é posto artesiano tem que ter licença. Só como um exemplo de que há também no projeto de lei esta preocupação com o cuidado com a água, com a questão ambiental e com os recursos hídricos. Então, muitas vezes eu ouço dizer, vai liberar tudo. Não, tem controle, apenas vamos desburocratizar e não ter custos. Além disso, só um dado importante, estima-se que nós tenhamos mais de 300 mil poços no estado do Rio Grande do Sul. Acredito que não chegue a 15%, segundo informações que temos, registro desses poços ou pessoas que já fizeram esse trabalho. Então, seria praticamente impossível fazer a outorga de todos esses poços e, com certeza, com esta modalidade do cadastro como usuário da água, dizendo onde busca água e para que usa, é muito mais rápido, quem sabe, nós temos o maior número de informações na questão hídrica do Estado do que insistirmos em custo de outorga e pagamento pelo uso. Nós queremos desburocratizar e ter menos custo. Muitas vezes o produtor acaba nem buscando essa regularização por medo de tanta burocracia pela frente. Esse projeto, caso aprovado amanhã, e a expectativa é de que seja, né, deputado, acaba trazendo mais transparência e melhorando os dados para a definição de políticas públicas para essa área? Com toda certeza, Thaís, e a todos que nos acompanham na programação, esse é o intuito do projeto. Nós, sim, queremos, e o agricultor, muitas vezes, quando você dificulta, cria regramentos que têm custo para ele, que é difícil ele fazer, e que, mais uma vez, ele tem que contratar um monte de pessoas para continuar fazendo a mesma coisa que fazia, aí, muitas vezes, a pessoa não faz. Então, as regras, quando são feitas, elas precisam também ter o olhar da aplicabilidade. Não adianta nós termos as regras e não serem possíveis de aplicar, ou as pessoas terem repulso sobre aquele regramento. Então, esse também é um dos objetivos, a gente facilitar no sentido do acesso, de poder se cadastrar, de prestar as informações, e com isso nós melhorarmos todo o sistema de monitoramento, inclusive de políticas públicas para acompanhamento e de ajuda. Inclusive, nós temos desde 2012 no Código Ambiental, quando foi feitas as mudanças do Código Florestal Nacional, nós temos lá o artigo 41, que fala, inclusive,
do pagamento de serviço ambiental. Então, aquela pessoa que está correta, cadastrada, tem as informações, nós temos que também conseguir trazer, além dessa despriorização, e é um passo próximo que nós vamos começar a trabalhar mais forte, é pagamento por quem cuida melhor e quem está fazendo a coisa certa. Porque Sim. senão todo mundo fala crédito de carbono, fala do pagamento de serviço ambiental, que na prática, no estado do Rio Grande do Sul, não existe. Não existe. Isso é muito tão pequeno que praticamente não existe. Então, estas questões nos têm que nos remeter a uma reflexão diferente. Cuidar do meio ambiente, cuidar da água, ter informações e, com certeza, recompensar quem cuida e produz na questão ambiental para ajudar a sociedade como um todo. As águas, elas surgem na propriedade dos agricultores e elas são usadas lá, mas também o excedente todo vai embora, abastece rios, riachos, o Guaíba e tantos outros lugares. Então, nossa visão é no sentido de, sim, ter controle, ter informações, mas desburocratizar, ter menos custo e também continuarmos trabalhando, porque não adianta escrever no Código Ambiental Nacional que tem incentivo, que tem pagamento de serviço ambiental, isso não existe na prática para nós aqui, agricultores e agricultoras. Tá certo, então, deputado Elton Weber, obrigada pela participação. Boa sorte amanhã na votação do projeto na Assembleia. Obrigado, Thaís. Esperamos sim conseguir votar o projeto amanhã. Estamos conversando com os líderes dos partidos e também já conversamos com o Executivo para, sendo aprovada uma posterior também assinatura do governador para a promulgação da lei. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez, Thaís, e a todos que nos acompanham, ao Agrocultura RS, que leva informações e conhecimento para todos nós. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. O conflito entre Israel e Irã voltou a ganhar força nos últimos dias, com os ataques de Israel a bases de desenvolvimento no Irã e a resposta militar iraniana. Sobre os impactos disso tudo no agro, eu converso agora com o adido agrícola de Israel para a América Latina, Ari Fischer. Bom, gostaria de começar entendendo, do ponto de vista do agronegócio e comércio internacional, de que forma esse recrudescimento da crise pode afetar as relações e o comércio de produtos do agro no Brasil e no mundo. Bom, em primeiro lugar, essa guerra, a gente não sabe quanto tempo pode durar, porque a guerra entre o Iraque e o Irã durou 8 anos. A gente espera que essa guerra não dure tanto. Mas o principal problema começa no impacto do preço do petróleo e dos combustíveis, né? Porque o Irã é um dos maiores fornecedores de petróleo hoje do mundo, 15%, se eu não me engano, e o que pode gerar no Brasil um aumento do preço do petróleo eleva o custo do diesel, que é essencial para o transporte e operação de máquinas agrícolas, né? E também vai encarecer o frete de fertilizantes, afetando toda a cadeia agroindustrial. A segunda coisa, a gente tem também que o Irã é um dos grandes produtores de ureia, né? Que é um elemento à base de nitrogênio, né? Tem 45% de nitrogênio, e é um elemento essencial na produção de alimentos no Brasil, principalmente para os grãos. Atualmente, a dependência de nitrogênio para a soja é menor, né? O Brasil é o maior produtor do mundo de soja. Graças à tecnologia, a gente não precisa mais tanto de nitrogênio como a gente precisava por causa dos risóbios. Mas vamos ter realmente uma coisa boa aí, é que o preço das commodities vão subir, né? Por exemplo, o Brasil exporta soja, milho, carne e café. Tudo isso para o agricultor, no mercado internacional, vai subir os preços, o que é muito bom para o Brasil, né, em termos de coisa. O grande problema é na hora que o Brasil tiver que importar os insumos para a safra de 2026. Se essa guerra durar muito, os preços podem estar muito altos e o agricultor pode não poder repassar esses preços finais na safra 2026-2027. Então, mas no momento a gente está
esperando uma valorização temporária dos produtos brasileiros no mercado externo. Muito bem, obrigada então. Adido Agrícola de Israel para a América Latina, Ari Fischer, obrigada pelas informações e tomara que o conflito se encerre logo. Vem para vender as suas commodities. Exato. Hoje o Brasil exporta milho, carne bovina, soja e derivados, açúcar, óleo de soja e minério de ferro, que são commodities para o Irã. E também exporta para Israel, isso é o que exporta para o Irã. Para Israel, o Brasil está exportando carne, a tendência é o Brasil exportar também frango, o que vai melhorar muito. Se a gente olhar a balança comercial de Irã e Israel, é mais ou menos a mesma coisa, tem um equilíbrio. E eu espero que essa guerra não dure muito, né? Porque ninguém quer guerra, na verdade. A intenção aqui é simplesmente evitar que o Irã tenha 10 bombas atômicas e mais e centenas de mísseis que estão apontados não só para Israel, como estariam apontados para a Europa. Quer dizer, essa é a ideia da guerra. Vamos ver que ela termine rápido e que haja, no fim, um acordo de paz entre Irã e Israel e Estados Unidos. Se houver um câmbio tiver paz nessa região, vai ser muito bom para todos, inclusive para Israel e para o Irã, porque há 50 anos atrás, Israel e o Irã eram parceiros muito bons, na época do Shah Reza Pahlavi, que caiu e entrou esse governo dos ayatolás, que é uma ditadura religiosa, que infelizmente tem o objetivo único de destruir Israel. Então, é um problema. Mas eu não vou entrar em política, nossa ideia é falar só de agricultura, né? Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Segunda-feira é dia de atualizar as questões relacionadas à economia, ao mercado de grãos, com o analista de mercado da plataforma Grão Direto, Gabriel Souza. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? Bom, a gente teve um fim de semana bastante tenso em relação à guerra Irã-Israel. E isso reflete diretamente no agro, ou indiretamente também. Nós conversamos no primeiro bloco com o Adido Agrícola de Israel para a América Latina e ele nos deu um panorama da situação. Mas em termos de números, Gabriel, como é que você vê esse início de semana diante desse conflito grave que está acontecendo e a gente não sabe quando é que termina? Bom, é uma situação delicada, né, Thaís? A gente vem vivendo momentos delicados e agora mais um acaba perdurando e tomando mais intensidade. Com relação a números, né, o Brasil é um grande exportador, ali, principalmente no caso do Irã, então o Brasil produz, né, bastante e acaba exportando bastante também para o Irã. Isso pode ter algum impacto, né, com relação à comercialização e exportação para esses países, né, entre Israel e Irã. São dois países que acabam atuando no nosso comércio aqui, tanto de milho quanto de soja. E agora a gente tem que analisar quais vão ser as saídas, né? Isso tem impacto também, né? Toda a questão aí da guerra pode respingar, né? Como a gente pode comentar assim, com relação a fertilizantes. Isso já vem, né, numa alta constante agora de fertilizantes desde o começo do ano. Isso acaba ajudando, né, o movimento de ódio de fertilizante, isso acaba estreitando margens futuras das próximas safras para o produtor. Mas o que o produtor pode, né, ficar atento agora é com relação a algumas margens dessa safra atual, pode ter alguns bons momentos. Chicago está respondendo bem. O Brasil, agora os preços aqui internos também estão se valorizando, então o produtor que tiver ainda uma produção disponível, talvez seja o momento certo dele acabar tomando uma decisão. Mais uma vez, a ponta do lápis, sempre importante, especialmente tendo em vista a próxima safra, né, Gabriel?
Exatamente, Thais. A gente vem comentando, né, algumas vezes aqui com relação ao produtor ter uma boa noção de custos. Então, para o produtor saber se ele está comercializando no momento ideal, se ele está comercializando num preço ideal, é bom ele entender sobre custo. Para ele entender de custo, ele precisa saber realmente toda a sua produção ali, como é que está com relação às suas margens, por quanto ele comprou, né, tudo basicamente. Eu sei que não é fácil, tem muitos custos variáveis, né, que acabam impactando nessa formação de preço. Mas é bom o produtor saber, porque no momento como esse, ele pode estar respirando um pouco mais tranquilo, né? Com relação a tudo isso que a gente vem vivendo de margens mais apertadas, preços mais baixos, e agora pode ser um bom momento para o produtor acabar liquidando o saldo que ele pode ter disponível. Gabriel, a gente não consegue ter um minuto de tranquilidade. É sempre uma notícia impactando a economia e o comércio internacional de commodities. Mas a gente teve na quinta-feira o lançamento do relatório de oferta e demanda mundial do USDA, ainda sem o impacto da guerra de Israel e Irã. Chegou a mexer alguma coisa com Chicago? Como é que começa a semana tendo em vista o relatório? Bom, o relatório veio mais estável, né, com relação à soja, principalmente números sem muita novidade. No caso do milho ali teve algum balanço de estoque e tudo mais, então assim, diretamente os impactos não foram assim tão voláteis, né, nas cotações, diretamente do relatório, mas sexta-feira teve um fato relevante ali, né, no governo norte-americano sobre as metas de uso de biocombustíveis nos Estados Unidos, e isso acaba tendo um balanço ali com relação à oferta e demanda. E trouxe, né, uma volatilidade para o óleo de soja. Então, o óleo de soja bateu o pico lá com relação à variação em Chicago. Hoje iniciou o dia também bem volátil, e isso acaba respingando ali novamente nos grãos. Então, a gente pode ver um grão mais valorizado nesse início de semana por conta dessa decisão do governo norte-americano de elevar o uso de biocombustíveis nos Estados Unidos, base vegetal, né, principalmente aí o óleo de soja, nos próximos anos. Então, a demanda por soja dos Estados Unidos vai aumentar. Então, isso, né, restringe a oferta e acaba impactando nos preços. E isso é bom para a gente, bom para o Brasil, que agora os Estados Unidos tende a exportar um volume um pouco menor, e isso abre espaço para a gente aumentar ainda mais o nosso programa de exportação. Bem, em China, Estados Unidos, a questão da guerra tarifária perde um pouco o foco agora com essa situação no Oriente Médio, Gabriel? Isso acaba somando um pouco mais, né? Deixa um pouco mais complexo o nosso cenário. Pode ter alguma coisa assim. Creio que não é o momento ideal, né, para Estados Unidos nem China tomar alguma decisão perante a isso tudo que está acontecendo. Isso pode somatizar algumas questões, mas não é descartado alguma alteração, né, do que vem sendo dito e tudo mais, que pode trazer ainda mais volatilidade. E para ajudar um pouco mais, na quarta-feira, né, véspera de feriado, a gente tem uma agenda econômica mais pesada, né, um pouco mais bruta ali com relação à economia global. Então, os Estados Unidos vai divulgar a taxa de juros, o Brasil divulga a taxa de juros. Durante a semana também tem Inglaterra, Japão, que acaba tomando algumas decisões públicas importantes que podem trazer uma volatilidade ao câmbio. Então, a gente pode ver um dólar ainda mais volátil. E dependendo do caso, pode ser favorável ao produtor comercializar durante essa semana com toda essa questão aí de volatilidade nos preços. O produtor tem que ficar atento, né, Gabriel? Um mantra que a gente sempre traz aqui no programa de aproveitar as oportunidades e também ficar atento às notícias. O mundo está todo conectado e não tem como fugir dessas notícias na hora de tomar a decisão. Exatamente, Thaís. Um fato que é bem importante a gente lembrar, a gente está numa era que hoje a informação ela é muito rápida, ela é muito volátil, né? Então chega de um lugar para outro muito rápido e o mercado responde de uma maneira muito intensa. Então hoje, né, a gente está toda essa facilidade de comunicação, tem todo um celular aqui na palma da mão que faz tudo basicamente, e principalmente a base do celular ali é a comunicação. Então a gente vê que está muito fácil chegar a uma notícia de um lugar para outro, e o mercado também se adapta a isso, ele acaba respondendo de uma maneira muito intensa. Então, o produtor deve ficar atento às boas condições ali de alguns momentos a gente acaba comercializando e aproveitar esses bons momentos. Para saber um bom momento, é bom ter uma boa gestão de custo. E consultar a plataforma Grão Direto. Obrigada, Gabriel. Até a semana que vem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Segunda-feira também é dia de falar sobre previsão do tempo para o Rio Grande do Sul com o meteorologista João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Tudo bem por aqui? Vai ser mais uma semana de chuva no Rio Grande do Sul? Pois é, Thaís. Eu lembro que na semana passada falávamos, né, da tendência de que já a partir do final de semana começasse a mudar as coisas.
e de fato o que a gente está esperando é, já hoje deve começar a mudar o tempo, aí com esses volumes de chuva intensos, né, que eram esperados, a gente comentou na semana passada, devem começar primeiro lá por Uruguaiana, isso já deve acontecer na noite de hoje, então de segunda para terça-feira entram as chuvas, áreas de instabilidade que vem ali daquela baixa pressão, que a gente sempre fala aqui, que fica ali no norte da Argentina, no Paraguai. Essa baixa pressão ela se estende, cruza, vai cruzar o estado inteiro, então a gente deve ter chuvas volumosas. Atenção, Thaís, para um número, ó. Ao longo da semana, nós teremos volumes acumulados em torno de 170, 180 milímetros. Isso pode ser ligeiramente acima da média esperada para o mês inteiro. Então, muita atenção, produtor rural. Essa semana tende a ser uma semana de volumes extremos de precipitação e, eventualmente, a gente pode ter alguns problemas aí com escoamento, né, de água, alguns extravasamentos de rios. E esse volume maior, João, é para qual região especificamente? A gente tem protestos que devem ser realizados no estado e, nesse momento, está tendo uma prioridade aí dos produtores em relação à questão do endividamento. O pessoal vai passar com chuva por aí? O pessoal vai passar trabalho, Thaís, porque essas chuvas elas tendem a ficar ali num volume entre 30 a 50 milímetros por dia. Tá? Então, e essa chuva ela fica concentrada, pega toda a campanha, pega a região central do estado e ela vai subindo e atingindo chegar até lá, mais a região norte, porque essa baixa pressão ela se estende, forma uma frente fria, e aí aquele movimento de frente fria que a gente está acostumado a ver na imagem de satélite, né? Que ela passa cortando, subindo o estado inteiro. Começa pelo oeste, região central, campanha, zona sul, e aí vai subindo. Então, o produtor rural amanhã que tem essa atividade, esse protesto aí enfim, nas cidades, né, vão provavelmente encontrar problemas, porque a gente já espera para amanhã chuvas, inclusive fortes, né, alguns temporais, por conta aí dessa baixa pressão. João, e para quem está trabalhando nas culturas de inverno, situação complicada, hein? Situação complicada, por causa que o volume vai ser bastante excessivo, né, Thaís? Então, além de comprometer, né, de interromper as atividades ao longo da semana, eventualmente algum produtor que já fez um trabalho de preparo do solo, algum tipo de adubação complementar, provavelmente por conta desse volume excessivo de chuva, 30, 50 milímetros em um dia, eventualmente, dependendo do relevo da região, pode ocasionar algum tipo de perda de nutrientes aí por lixiviação. João, só para a gente encerrar, essa questão toda dessa chuva mais intensa que a gente vem verificando nos últimos dias tem a ver com algum fenômeno climático? Algo normal, Thaís. Não é difícil de fazer uma associação agora assim tão de cara, né? A gente não tem Laninha atuando, não tem El Niño atuando, está numa situação mais de neutralidade. Existem outros grandes fatores que afetam, né, a ocorrência das chuvas, mas nada muito preponderante nesse momento. Então, vamos dizer que é uma consequência aí natural do clima. Tá certo, João Castro. Obrigada por hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau, Thaís. Até mais. Valeu, João. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.